Meus queridos irmãos e irmãs, aqueles que estão em casa, aqueles que estão aqui pelos ofícios litúrgicos, hoje é um dia muito especial para a Igreja Católica, mesmo em meio a celebrar de maneira tão diferente, tão atípica. Claro que o nosso desejo era estarmos celebrando com a presença dos fiéis, e na esperança de que tudo isso passe e a gente volte a celebrar com a presença dos nossos paroquianos, das nossas paroquianas. Mas como não é possível, nós estamos aqui para deixar uma mensagem de ânimo, de força, de esperança nesta Semana Santa de 2021, uma Semana Santa diferente. Primeiro, gostaria de chamar a atenção. Eu tenho acompanhado as publicações tanto do Vaticano quanto da CNBB, que tem motivado a celebrar em família. E o Domingo de Ramos é a abertura de uma semana chamada Semana Maior, isto é, a Semana Santa. Para nós católicos, é a semana mais importante, inclusive a festa da ressurreição, festa da Páscoa, ela é muito mais antiga, traz um significado teológico mais profundo, porque tudo é visto à luz da ressurreição. Até o Natal de Jesus é visto à luz da ressurreição. Eu sei quantas pessoas em casa estão sofridas por não poderem estar celebrando juntos. E nós, os padres, o bispo, nós também sofremos com vocês. Mas não podemos deixar de celebrar a nossa fé. Quero chamar a atenção para esta solenidade de hoje, intitulada como Domingo de Ramos. Ela reúne duas tradições litúrgicas, a do Oriente e a do Ocidente. E as tradições são estas. Primeiro, a procissão de Ramos, que faz referência à entrada de Jesus em Jerusalém. E é interessante como Jesus, o Messias, entra em Jerusalém, segundo os textos bíblicos, de uma maneira muito simples, montado num jumentinho. E ao entrar na cidade de Jerusalém, as pessoas aclamam com os ramos, com as folhagens, jogam os seus mantos na rua para que o rei, o Messias, pudesse pisar no tapete preparado pela população. E é aclamado: Hosana, o filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Quando nós celebramos em tempos passados, sem a pandemia, a gente faz uma simbologia em algumas cidades, em algumas paróquias, dá para se fazer aquelas belas procissões grandes com a presença do povo. Em outras paróquias, apenas vindo de um percurso menor, lê o evangelho da entrada de Jesus em Jerusalém, e na porta da igreja se faz a proclamação do evangelho próprio para a entrada de Jesus em Jerusalém e a bênção dos ramos. E em seguida inicia-se a missa. É a primeira tradição litúrgica. Enfatiza a entrada de Jesus em Jerusalém. A segunda também é chamado Domingo da Paixão, porque a leitura que foi proclamada do Evangelho, na verdade, nós devíamos ter lido capítulo 14 até o capítulo 15. E é importante, e aí eu recomendo você que está em casa, ao terminar a missa ou em outro momento, leia por completo os capítulos 14 e 15 do Evangelho de São Marcos. Porque estes capítulos, eles vão nos apresentar toda a história da entrega de Jesus, que é colocado diante de um tribunal injusto, liderado pelos sumos sacerdotes que entregam Jesus,
e este tribunal injusto vai condenar ao Senhor. E nós vamos meditar toda a paixão de Jesus ao carregar a cruz nas ruas de Jerusalém, sendo humilhado, chegando no Calvário, onde ele é crucificado e as pessoas zombam dele. Não é o Senhor, o Rei dos Judeus, o Messias? Salva-te a ti mesmo. Pois bem, estas duas tradições, elas são unidas no Domingo de Ramos. Jesus que entra em Jerusalém e a paixão do Senhor. Que a princípio a gente fica a observar sobre uma ótica de tristeza, mas a paixão de Jesus, ela é vista à luz da ressurreição. Porque Deus não abandona o seu Filho na cruz. Mas o Domingo de Ramos já nos aponta para o Domingo da Páscoa, porque a morte, ela não tem a primazia. Pelo contrário, na cruz, Jesus vence a morte. As leituras que foram proclamadas são muito bonitas e profundas para a nossa reflexão. A primeira leitura foi extraída do livro do profeta Isaías, o capítulo 50, que vem falar de um servo sofredor. Do profeta. Quem é este profeta? Nós não sabemos, os biblistas dizem, será que é Jeremias? Será que foi Jeremias? Será que foi o próprio Isaías? Será que é uma pessoa que simboliza a coletividade do povo de Deus? Mas para nós cristãos, esta passagem de Isaías, do livro do profeta Isaías, do capítulo 50, é lida à luz da ressurreição de Cristo. Já nos primórdios do cristianismo, o profeta Isaías, ele foi lido a partir da ótica de Jesus Cristo. Jesus Cristo é este servo sofredor, como um cordeiro que se dirige ao matadouro para ser abatido, não fala nada, se entrega, porque o próprio Cristo vai nos dar a luz. Eles não tiram a vida do Senhor, mas é Jesus quem entrega a sua própria vida. Quero chamar a atenção para 3 pontos bonitos da leitura de hoje. Quem é este servo sofredor? É o homem da palavra. Mas não é da sua palavra, mas acolhe a palavra de Deus e faz dela como centro da sua vida. O profeta, o servidor, aquele que segue a Deus, nós, homens e mulheres, devemos ser os homens e mulheres da palavra. A palavra de Deus deve ser a nossa orientação, norte, a bússola, que nos diz assim, é por este caminho que nós devemos seguir. Mas também, este servo sofredor, este profeta é o homem do sofrimento, ele carrega sobre si o sofrimento. Ele traz na sua vida toda essa carga de humilhação. Mesmo assim, olha como diz, ofereci as costas para me baterem, e as faces para me arrancarem a barba, mas não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Segundo ponto que nós podemos extrair desta leitura, este servo que sofre, ele faz o sofrimento algo maior. Por quê? E aí vem o terceiro ponto, está escrito, olha que bonito, mas o Senhor Deus é o meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não serei humilhado. Amados e amadas, esses 3 pontos, nós que seguimos a Jesus, nós devemos acolher, devemos ser os homens e as mulheres da palavra. Os homens e as mulheres que no momento do sofrimento, nós temos uma certeza, não estamos só, porque nós confiamos em Deus. Ele é o nosso auxiliador, como diz o texto.
do livro do profeta Isaías. A segunda leitura é tão bela e profunda quanto a primeira. É um trecho de uma carta que São Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 2. Um trecho muito conhecido por todos nós, o esvaziar-se, a kenosis do próprio Cristo. Mas é importante a gente entender por que São Paulo vai dizer que Jesus, mesmo sendo Deus, igual a Deus, não fez ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Porque a cidade de Filipe, ela tinha uma importância muito grande, equiparada aos cidadãos romanos. E de fato, a administração daquela cidade dependia toda de Roma, não da região ali dos outros que comandavam. Eles tinham um status mais importante, eram considerados inclusive cidadãos romanos. E a inteligência, e a riqueza, e a autossuficiência tomava conta daquela população. E como São Paulo havia fundado uma comunidade cristã ali, ele vai justamente apresentar o diferencial dos cristãos que estão em Filipe. Não se deve engolir a autossuficiência, a prepotência, o espírito de grandeza. Mesmo que alguém tenha um título ou outro, mas o próprio Cristo nos dá o exemplo de esvaziar-se a si mesmo, tomar a condição humana, para que nós possamos também nos voltar para Deus. Qual é o ensinamento preciso da carta de São Paulo aos Filipenses? A humildade. Olhar para Jesus, que mesmo sendo Deus, Filho de Deus, do Altíssimo, não se apegou a tal condição, mas se encarnou, assumiu a nossa condição humana, menos o pecado. Para mim, uma palavra-chave que deve ficar nesta leitura é buscar sempre a humildade. Eu tenho um doutorado, eu sou importante, eu sou doutor, eu tenho tal formação, eu sou rico, eu tenho posses. Sim, você pode ter todos os títulos, você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se não tiver a humildade, a simplicidade, a arrogância vai tomando conta da gente. E por fim, o evangelho que foi proclamado, nós poderíamos passar aqui a manhã toda refletindo que não se exauria o significado. Mas eu quero chamar a atenção para 2 pontos que, a meu ver, são importantes. Lembre-se, o evangelho de Marcos, no início, coloca uma grande pergunta: quem é Jesus? E aqui nós vamos descobrir 2 definições de Jesus. Quem é Jesus? É o Messias, é o rei dos judeus. É a primeira definição, Messias, aquele que veio para consolar o povo. Mas não o Messias como tinha na cabeça da concepção da época. O Messias vem com poder e força para dominar e destruir os romanos e nos dar o poder sobre Jerusalém. Não é este tipo de Messias, não. Eu achei tão bonita hoje, bem cedo, diácono, 5 horas da manhã, acordei cedo, rezei e fiquei assistindo a missa do Papa no Vaticano. E ele dizia justamente isso. Qual é a ótica, qual o olhar que nós temos de Jesus? É aquele que a gente constrói o nosso Cristo poderoso? Ou é esse Cristo do Evangelho que se apresenta simples, humilde, esse Messias que vem montado num jumentinho? Então, a primeira resposta de quem é Jesus, segundo a ótica do Evangelho de hoje, é o Messias. Mas é o Messias simples. Não traz as marcas da violência, mas da humildade e da entrega. E por fim, a última definição de Jesus está lá no finalzinho do Evangelho, como o centurião romano vai dizer: na verdade, este homem era o Filho de Deus. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs,
Com nossos ramos em mãos, quero encerrar esta minha reflexão pedindo a Deus que tenhamos uma Semana Santa abençoada em família. Como já disse, diferente. Nós não gostaríamos de ser assim. Mas infelizmente está sendo assim, mas não vamos deixar a nossa Semana Santa triste. Vamos celebrar do modo que nós pudermos. As igrejas durante os horários da manhã, da tarde, estarão abertas para orações pessoais, para que a gente possa se encontrar com Deus neste momento de Semana Santa. Que Jesus, o Messias e o Filho de Deus, invada a sua casa, encha todo o seu ser com a esperança de dias melhores. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos cantar a Hosana Rei mais uma vez? Hosana, 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 Hosana. Ele é o Santo, ele é o Filho de Maria, É o Deus de Israel, nosso Deus e Salvador. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo. Glória a Deus e Israel, nosso Rei e Salvador.